A cada dia um novo pregão, um novo desafio, uma nova chance de fazer dinheiro no day trade. Na movimentação de preços com as suas análises e estratégias, uma nova batalha invisível se apresenta. Não é você contra o mercado, é você contra você mesmo. E apenas alguns conseguem vencer essa guerra silenciosa. Por qual motivo? Será que existe uma forma de adaptar a nossa personalidade para vencer? Nesse vídeo, você vai descobrir. Hoje, nós vamos falar dos Big Five traços de personalidade. Uma ferramenta valiosa para compreender como as pessoas pensam, sentem e reagem em diferentes situações. Também vamos trazer um estudo de caso de um dos maiores traders de todos os tempos. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos embora. Então nessa aula a gente vai falar desse livro aqui, The Mental Edge in Trading. E olha só que interessante, de quem é esse livro? Jason Williams, médico psiquiatra, formado em Johns Hopkins, um dos melhores hospitais dos Estados Unidos, e filho do nosso famoso trader Larry Williams. No livro ele fala sobre a perspectiva dimensional. A perspectiva dimensional da mente humana, ela se refere à ideia de que a mente e a personalidade de um trader não são lineares. Ela traz o conceito de que certos aspectos da mentalidade ocorrem em um espectro. Ao contrário de uma doença, por exemplo, que você tem ou não, um traço de personalidade dimensional é algo que toda pessoa tem, mais ou menos ao longo de um espectro. Rafael, não estou entendendo nada. Calma que você já vai entender. Para ficar mais claro, a gente vai fazer o seguinte. Isso aqui é uma curva normal, uma distribuição normal, curva de Gauss. E existem muitas características físicas que a gente pode pensar em termos dimensionais. Quais são elas? A altura, por exemplo, a altura do homem brasileiro. A gente pode pegar a população e a gente vai ter o quê? Na média, a população adulta em relação ao homem, a gente vai ter o seguinte. Eu tenho aqui na média 1,70. Posso ter na média 1,70. Que é exatamente esse ponto aqui, ó. Tá? Altura média do homem brasileiro, 1,70. Não sei se é exatamente isso, mas é só como exemplo aqui, tá? Mas todo mundo tem uma certa altura. O homem mais baixo do Brasil vai ter uma altura. E você pode plotar os resultados em um gráfico dimensional, que é esse gráfico aqui. E a gente pode falar que o eixo X é para a altura e o eixo Y para o número de pessoas. Então, exatamente na média, eu vou ter o maior número de pessoas. Então, quando você pega a população inteira do Brasil, plota em um gráfico dimensional, você tem um gráfico como esse aqui. As pessoas mais altas, elas estão aqui, ó, no extremo direito do gráfico. Eu tenho aqui pessoas medindo 2,20, por exemplo. Na extrema esquerda, eu tenho pessoas medindo 1,20, por exemplo. Não sei se existe, é só como forma didática. Aí você consegue perceber que o número de pessoas vai diminuindo de forma suave e uniforme com a distância da média. Aqui eu tenho pouquíssimas pessoas medindo 1,20. Eu tenho pouquíssimas pessoas medindo 2,20. Então, com essa característica dimensional, não importa se é natureza física ou psicológica, cada ser humano pode ser representado em algum lugar da distribuição normal, da curva de Gauss. Então, traços mentais como personalidade e inteligência são dimensionais. E essas características mentais podem ser medidas usando escalas ou testes. Por exemplo, a inteligência humana pode ser medida usando um teste de QI. Uma pontuação, por exemplo, de 100 na média. Posso colocar aqui uma pontuação de 100 em relação ao QI. A gente viu a altura, eu posso relacionar também ao QI, o QI de toda a população. E da mesma forma, os traços de personalidade, que eu já vou falar com você em seguida, podem ser medidos usando esse instrumento. E eles também produzem uma curva em forma de sino. Uma característica importante que precisa ser entendido aqui
é que não necessariamente é bom ou ruim estar em um lado da escala. Embora a média seja a pontuação ou medida com o maior número de pessoas, a realidade é que todo mundo não é perfeitamente médio. Ou seja, aqui, por exemplo, do QI, 100 é a pontuação média daquela população, por exemplo. Mas o número total de pessoas que tem uma pontuação diferente de 100 excede claramente o número de pessoas que tem exatamente 100. A mesma coisa acontece com a altura. Eu tenho aqui a altura média, 1,70. Está nessa média. Mas você consegue entender que a maioria das pessoas está de um lado ou de outro da média? Eu tenho aqui a média, um número de pessoas. E eu tenho dos outros lados o maior número de pessoas. Uma maneira mais clara de entender isso daqui é assim. Deixa eu apagar isso aqui. Ó, a gente vai entender o seguinte. Metade está acima da média. E a outra metade está abaixo da média. Para a direita, acima da média. Para a esquerda, abaixo da média. Então essa é a perspectiva dimensional que você tem que ter. Isso aqui é uma coisa básica para a gente avançar. Agora a gente vai começar a falar dos traços de personalidade que podem tornar uma pessoa mais ou menos propensa a sofrimento mental, erros e assim por diante, por causa de vários fatores diferentes. E aqui uma coisa importante que eu falei para você, não é bom ou ruim. O importante é a posição relativa em que uma pessoa pode ter em qualquer dimensão psicológica. E o que você vai precisar trabalhar? O quão ciente você está dos seus traços? O quão alerta você está para as vulnerabilidades? E quão experiente você é para adaptar a sua personalidade? Então, só esse ponto aqui, ó, sobre a posição relativa. Tá? Vamos falar de confiança, por exemplo. Vamos voltar aqui na perspectiva dimensional. Você quer ter confiança, né? Sim ou não? Ah, eu quero ter confiança. Show. Então, tem aqui uma média da confiança. Você não quer estar aqui, ó. Confiança próximo de 0, né? Só que você também não pode estar aqui. Que é o quê? Excesso de confiança. Aqui você praticamente não opera. E aqui você perde muito dinheiro. Então, olha só, mesmo que você esteja aqui, ó, nesse ponto, abaixo da média da confiança de uma população, juntando com outros fatores de personalidade, ainda assim você pode ser lucrativo. Então, isso que quer dizer aquele segundo ponto. Então, os traços de personalidade são características que ajudam a identificar e categorizar as pessoas. São compostos por comportamentos, emoções e padrões de pensamento. Todas as pessoas variam em suas ideias, estados de espírito e impulso. Legal. O que isso quer dizer? Uma pessoa pode ser otimista versus pessimista, dependente versus independente, detalhista versus despreocupada e assim por diante. A soma dos traços de personalidade de uma pessoa leva ao que pode ser chamado de tipo de personalidade. Então esse cara aqui, Hans Eysen, não sei se é essa a pronúncia, ele aplicou um processo estatístico conhecido como análise fatorial às personalidades humanas, para descobrir quais as características são mais relevantes e verificáveis. Qual que era o ponto desse psicólogo? Quando você vai falar de uma pessoa, você pode colocar vários adjetivos. E muitos deles são sinônimos. O que ele fez foi agrupar todos esses adjetivos e elencar os mais importantes. Por exemplo, uma pessoa gregária, falante, sociável, comunicativa, não são muito diferentes. A gente espera que uma pessoa comunicativa seja também uma pessoa sociável. Então, usando a análise fatorial, esse cara descobriu que as duas principais dimensões da variação de personalidade são neuroticismo e extroversão. Esse N e E são chamados de os dois grandes traços de personalidade. A gente tem 5, a gente já vai abordar todos eles. Mas vamos para esses dois mais importantes. A gente pode traçar a personalidade em um eixo X e Y. A gente vai fazer isso com neuroticismo e extroversão.
O traço de extroversão, aqui no eixo X, se refere à velocidade com que alguém experimenta suas reações emocionais, em particular, emoções positivas. Vamos lembrar da curva de Gauss? A gente pode plotar o traço extroversão na curva de Gauss. Você concorda comigo que eu posso colocar do lado direito da curva os extrovertidos? Ó, vou colocar aqui do lado direito da curva extrovertidos. Eu vou colocar do lado esquerdo da nossa curva os introvertidos. Se eu fizesse um estudo da população brasileira para encontrar a personalidade de extroversão, eu ia chegar nessa perspectiva dimensional. Do lado esquerdo da média, introvertidos. Do lado direito da média, extrovertidos. O que significa ser alto em extroversão? E o que significa ser baixo em extroversão? Ser alto em extroversão não significa simplesmente que a pessoa é clima de festa. Na verdade, se refere a alguém cuja as emoções positivas, em resposta aos estressores da vida, se dissipam muito rapidamente. Então essas pessoas são um clima de festa porque rapidamente se reconectam com emoções positivas. Segundo Jason, os extrovertidos não planejam com antecedência ou se preparam para as consequências. Basicamente, eles vivem o momento. Extrovertidos tendem a ser mais sociais. Afetivos procuram dispositivos externos para se tornarem felizes. Uma música, uma dança, esporte, outras pessoas, ou talvez dispositivos externos mais patológicos, como drogas e álcool. Quando as coisas dão errado, extrovertidos tendem a colocar a culpa externa, em vez de assumir a própria responsabilidade. Vou dar um exemplo para você, olha só. O nosso cachorro, nosso Golden, é o espírito do extrovertido. Então o Golden está sempre brincando, está sempre em clima de festa. Você pode xingar o Golden, vai dar 2 minutos, ele vai estar pulando em você. É clima de festa. Então o Golden é o nosso extrovertido. Está aqui bem à direita da nossa distribuição normal. E os introvertidos? Posso dar o exemplo do nosso gato. O gato não tem clima de festa. Você entra no ambiente, ele está lá com essa cara aí, ó. Ele vai dar a mínima para você. Então, os introvertidos são baixos em extroversão. Eles têm respostas emocionais positivas lentas. Então, o introvertido ele acaba demorando mais para sair de uma situação negativa. Eles são mais tranquilos, mais lentos para se relacionarem. Suas emoções surgem gradualmente e também tendem a desaparecer dessa forma. Eles tendem a olhar mais para dentro de si mesmos para buscar felicidade. Fica mais isolado em casa, pensativo. Se relaciona melhor com o futuro e o passado, porque ele é muito pensativo. Acham difícil viver o momento. Podem ter problemas para apreciar o que está acontecendo agora, porque eles estão pensando no futuro ou no passado. Então aqui eu vou ter um extremo de extroversão. E aqui eu vou ter o extremo de baixa extroversão. Então aqui é ruim. Aqui também é ruim. Dependendo da sua situação, estando aqui, está ok. Estando aqui, também está ok. O perigoso é a gente estar no extremo da curva normal. E agora o neuroticismo. O que é o neuroticismo? É o traço de personalidade que se caracteriza por uma tendência a experimentar emoções negativas, como ansiedade, raiva, depressão, medo, culpa, vergonha, tristeza. Pessoas com neuroticismo podem ser emocionalmente instáveis, reativas e vulneráveis ao estresse. Emocionalmente, uma pessoa mais neurótica responde intensamente a eventos da vida, enquanto uma menos neurótica responde de forma menos intensa. Pode ter dificuldade em lidar com a falta de controle e com incertezas, percepção de que o mundo é perigoso e ameaçador, crença de que os desafios são insuperáveis, tendência a reclamar, capacidade reduzida de se acalmar quando estão chateadas ou preocupadas, pensar demais em muitas situações, dificuldade em relaxar. Essas são características de pessoas com neuroticismo.
Aí você pode pensar que o lado esquerdo da curva são pessoas neuróticas e o lado direito são pessoas não neuróticas. Então essa palavra acaba gerando uma certa confusão. Até o Jason fala no livro que ele prefere colocar pessoas instáveis do lado esquerdo e estáveis do lado direito. Ele até comenta, né? Uma pessoa altamente neurótica pode ser uma pessoa emocionalmente estável nas circunstâncias normais, mas se descontrola dramaticamente sob pressão. Então, o neurótico, no contexto de alguns eventos estressantes da vida, experimentam fortes reações emocionais, especialmente negativas. Só para você entender o que é isso. Imagina que uma pessoa está dirigindo para o trabalho, tranquilo, num dia de sol, essa pessoa para no sinal e, de repente, um outro carro vem e bate na sua traseira, bem levemente, em baixa velocidade. Em resposta a esse pequeno inconveniente, o que a pessoa faz? Ela explode. Vira uma bomba de raiva, explosivo. Sai do carro gritando, ameaçando a outra pessoa que bateu no carro. Ele ficou tão dominado pela emoção que ele não conseguiu nem pensar direito. É só uma batida leve. O que eu vou fazer? Eu vou ver, vou tirar uma foto, vou conversar com a pessoa, vou falar sobre o seguro, pegar o contato da pessoa e tranquilidade. Segue o jogo. Claro que é uma situação desagradável, mas há maneiras e maneiras de resolver. Então esse cara explodiu logo depois dessa batida leve. Como será o dia dele? Era por volta das 8 horas da manhã. E agora, esse cara vai tomar mais decisões ruins. Ele chega no trabalho, começa a brigar com todo mundo. Vai fazer um pix para uma pessoa, faz um pix errado. Então antes dessa batida, esse neurótico estava totalmente tranquilo. Mas agora suas emoções anularam tudo isso. E ele começa a tomar mais decisões ruins. Até que se acalme, esse neurótico vai cometer mais erros na sequência. Agora, uma pessoa com baixo neuroticismo. Acontece a mesma coisa e a pessoa fica estável. Lógico que é desagradável, mas a pessoa vai pegar o telefone, vai conversar com a pessoa que bateu e vai ficar tudo normal. Vai continuar a vida dela normalmente. Então, mais aconselhável a gente usar a palavra estável e instável para a personalidade de neuroticista. Embora a gente possa pensar também que é bom ou ruim, né? Essa oscilação ao redor da média. Isso aqui pode gerar 4 grupos. Introvertido instável, introvertido estável, extrovertido instável e extrovertido estável. Imagina no trade. São 2 traders diferentes aqui. Eles vão aplicar a mesma estratégia. Um com alto neuroticismo e o outro com baixo neuroticismo. Esse aqui ainda conseguiu uma combinação de experiência, observação sutil e processamento inconsciente. Ele consegue avaliar o mercado de forma diferente, porque consegue ter mais atenção. Então, o primeiro trade do dia, esse trader aqui com alto neuroticismo, ele fez 100 pontos no mini índice. O trader com baixo neuroticismo, na mesma operação, fez 250 pontos. O que pode ter levado esse segundo trader a ter feito 250 pontos? E o primeiro 100 pontos. O primeiro pode ter ficado ansioso, resolveu garantir 100 pontos. O segundo, com a sua tomada de decisão, conseguiu carregar mais a operação. Fez 250 pontos. Logo em seguida, os dois fazem as mesmas operações. Toma o stop de 200 e 180 em sequência. O primeiro trader está com quantos pontos? 100 menos 200 menos 180. Está com 280 pontos de loss. Como será a tomada de decisão de um trader com alto neuroticismo na quarta operação? Aqui ele fez 280 pontos. O trader com baixo neuroticismo fez 380 pontos. O que vai dar, olha só, ele fez 280 pontos porque ele queria ficar no 0 a 0. Pô, vou fechar o dia aqui no 0 a 0, ó. Mais 280 pontos, 0. O nosso segundo trader, com a mesma estratégia, mas fazendo uma leitura de mercado, fazendo uma análise, com baixo neuroticismo, usando a alavancagem de acordo com o seu capital, para não gerar ansiedade, que faz parte do neuroticismo. Ele fez o seguinte, ó, 250 pontos, menos 200, menos 180, estava com 130 de loss e fez mais 380. 250 pontos. Então aqui nós temos
um trader com a mesma estratégia, tá? No 0 a 0 e aqui 250. Como será o dia seguinte desses dois traders? Como será o processo de tomada de decisão? Então isso vai virando uma bola de neve. Então muitas vezes não é só a estratégia que vai fazer diferença. Isso aqui faz diferença no mesmo dia, somente para essas 4 operações que eu dei de exemplo. Faz diferença de um dia para o outro, de uma semana para outra, de um mês para o outro e assim por diante. Esse segundo trader amanhã vai tomar decisões muito mais tranquilas. Vai usar a sua combinação de experiência, intuição, percepção com a sua estratégia. Então a gente viu neuroticismo e extroversão. Eles fazem parte do Big Five, que são os 5 grandes traços de personalidade. O NEO-AC é um teste. Ele é composto por 240 perguntas que são respondidas em uma escala de 5 pontos. De concordo totalmente a discordo totalmente. As perguntas desse teste vão produzir a curva de sino, que a gente já falou. NEO-AC tem esse nome por causa disso aqui, ó. São 5 principais domínios de personalidade. A gente já falou do neuroticismo, a gente também já falou da extroversão. Um trader extrovertido tende a buscar desafios e se arriscar mais. Pode ser positivo, mas também pode ser arriscado nos momentos que exijam mais paciência. Agora, o que significa abertura para experiências? Pessoas com alta abertura para experiências são imaginativas, têm uma sensibilidade estética elevada, são curiosas intelectualmente, são interessadas em novas experiências emocionais, têm opiniões não convencionais. Pessoas com baixa abertura para a experiência são consideradas fechadas, têm perspectivas e comportamentos tradicionais e convencionais. Então, um trader com alta abertura, ele vai testar estratégias diferentes, inovar, ele pode se adaptar rapidamente à mudança do mercado, pode ser um trader mais inovador. Agradabilidade. O que é esse traço de personalidade? Ele vai se referir à capacidade de uma pessoa de se colocar as necessidades dos outros em primeiro lugar. Pessoas com elevada agradabilidade tendem a ser altruístas, confiáveis, gentis, empáticas, cooperativas, modestas, honestas e populares. Pessoas com baixa agradabilidade podem ser egoístas, desconfiadas, competitivas. Elas podem não se preocupar com o bem-estar dos outros e têm uma visão pessimista da natureza humana. Então, no trade, isso pode influenciar como os traders interagem entre si, como buscam conselhos com mentores, grupos de trade, comunidade. Então, esses traders podem se beneficiar em ambientes colaborativos, mas podem ser suscetíveis à influência externa, o que também pode ser perigoso. E a conscienciosidade. O que é isso? É um traço de personalidade que se caracteriza por ser cuidadoso, diligente, responsável. É a disciplina. Pessoas com esse traço tendem a ser organizadas, eficientes, disciplinadas, orientadas para objetivos. Então, algumas características de pessoas com alta conscienciosidade são planejamento, foco nos objetivos, autocontrole, disciplina, orientação para detalhes, cumprimentos de normas sociais. Pessoas com baixa conscienciosidade podem ter dificuldades em concluir metas, ser menos preocupadas com regras e prazos e ter uma abordagem mais relaxada. Da mesma forma que a gente plotou neuroticismo e extroversão, eu posso plotar aqui abertura e agradabilidade. De acordo com a intensidade, eu posso ter mais ou menos abertura para experiências e eu posso ter mais ou menos agradabilidade. Cada um desses 5 fatores principais, ele é composto de 6 facetas separadas. No total, o NEO-AC avalia 30 traços de personalidades distintos. Então, eu vou passar bem rapidamente aqui por cada um deles, tá? O neuroticismo, N6. Aí eu posso pegar esse, por exemplo, N1 e fazer uma distribuição normal. Então, dentro de um espectro, eu posso ter mais ou menos ansiedade. Então, neuroticismo, ansiedade, hostilidade, depressão, autoconsciência, impulsividade e vulnerabilidade.
Isso aqui eu preciso colocar para você, porque quando a gente for olhar a personalidade do Larry Williams, você entender. Extroversão, afeto, gregarismo, assertividade, atividade, busca de excitação e emoções positivas. Abertura, fantasia, estética, sentimentos, ações, ideias, valores. Amabilidade ou agradabilidade, confiança, fraqueza, altruísmo, conformidade, modéstia, ternura, conscienciosidade, competência, ordem, obediência, esforço para realização, autodisciplina, deliberação. Bom, agora que você conhece os tipos de personalidade e as suas facetas, a gente vai fazer um estudo de caso de Larry Williams. Tá? Então tá no livro The Mental Edge in Trading. Beleza? E a gente tem um estudo de caso aqui de Larry Williams. Tá falando aqui que o pai dele aceitou passar um microscópio de personalidade, conhecido como NEO-AC. Aqui ele lembra que Larry Williams ganhou o campeonato de trade, quando ele transformou 10 mil em $1 milhão. Como todo trader, Larry Williams teve suas operações perdedoras, decepções no mercado, grandes drawdowns e erros que todos nós, traders, cometemos. Ele fala que o teste ajudou a explicar como e por que ele opera no mercado e o que o torna um trader vencedor. Os resultados foram bastante esclarecedores e ele fala aqui, ó, não tente assumir a mesma personalidade de Larry Williams. Por quê? Você tem a sua própria personalidade e basicamente você está preso a ela. Por exemplo, você é uma pessoa muito introvertida. Você não vai sair de uma pessoa muito introvertida para uma pessoa absolutamente extrovertida. Você pode melhorar um pouco. Essa é a ideia. Você não vai sair de gato para cachorro. A ideia é que você melhore alguns pontos. Você vai melhorar os seus pontos fracos. E aqui a gente já começa com o tipo de personalidade, neuroticismo. O neuroticismo geral, como eu falei para você, que você pode medir o tipo de personalidade e depois tem as facetas. No geral, o Larry Williams ficou moderadamente baixo. Ó. Isso significa que ele não experimenta fortes emoções negativas em resposta a situações estressantes. Por facetas, começa a ser interessante, porque daí o Larry Williams apresentou um neuroticismo bem baixo por facetas. Ele tem baixa ansiedade, N1 igual a 6, baixa raiva e depressão. E muito baixa vulnerabilidade. Muito baixa vulnerabilidade. E aqui um negócio legal que ele fala, ó, N1 e N6 foram baixa ou muito baixas em todos os traders analisados. Ele fez esse teste contra os traders, inclusive tem um estudo de caso aqui, ó, por exemplo, Linda Haschk, que eu até tenho um vídeo do canal falando dela, e de todos os traders avaliados, todos apresentaram N1 e N6 baixo ou muito baixo. Nesse ponto que eu destaquei, Larry Williams tem a habilidade de se sentir sob controle em eventos estressantes, mas de todas as facetas do neuroticismo, é o domínio de vulnerabilidade, N6, que ele tem a pontuação mais baixa. Isso significa que ele não se abala em situações desafiadoras. Na verdade, ele prospera, ele provavelmente se orgulha que é capaz de lidar com esses momentos estressantes. Mas como a gente falou, muito de qualquer coisa não é bom. Se ele não for cuidadoso, essa característica pode atrapalhar. Um N6 muito baixo pode indicar que uma pessoa corre o risco de não reconhecer as suas limitações. Aí aqui ó, já é o Larry Williams falando, tá? Ele fala aqui que estuda as operações vencedoras e é diligente em analisar também as perdas. E aqui o Jason, ó, ele fala o seguinte: meu pai tem uma pontuação muito alta em uma das facetas do neuroticismo, que é a impulsividade. Essas pessoas podem encontrar dificuldade em controlar seus impulsos de fazer algo. Embora o N5 não seja extrema, é alta o suficiente para colocar alguém em apuros de vez em quando. E geralmente resulta em overtrading. Aqui ele comenta que a impulsividade, na medida certa, pode ser benéfica. Lembra, não existe bom ou ruim. E aqui o Larry falando. Embora eu use stop, antes eu tinha a tendência de
mover o stop, conforme o mercado ia se aproximando. Aí ele brinca. Isso foi útil, cerca de 2 vezes a cada 100. Agora, quando eu me vejo fazendo isso, eu falo, nunca mais, Larry. Você sabe que isso é coisa de otário. E aí a gente parte para extroversão. Vamos ver a extroversão. Extroversão total, muito alta. Marcou o máximo de pontos possível em E1 e emoções positivas E6. Então logo a gente pode perceber que Larry Williams tem um baixo neuroticismo e uma alta extroversão. Aqui que eu não marquei, ó, ele fala assim, ó, meu pai tem uma tendência a se sentir muito feliz, alegre e otimista. Ele corre o risco de ignorar ou filtrar os aspectos negativos das situações. Ter um E6 extremamente alto e pontuações N de neuroticismo baixa sugere que ele pode negligenciar coisas ruins ou perigosas e pode subestimar sua capacidade de ter um efeito negativo. Vamos para a abertura. Aqui ele abre falando que o pai dele, né, é extremamente aberto às experiências. Conta um pouquinho da história. Sua pontuação de abertura é espantosa. E ele comenta, ó, profissionalmente falando, essa é a maior pontuação que eu já vi. Ele não só pontua muito alto em fantasia, O1, O2, O3 e O5, mas também como pontua muito alto em aversão ao risco. Essa combinação de pontuações, E5 e O4, mostra que ele é um grande tomador de risco. E o Larry Williams falando aqui, ó, você só vive uma vez. Eu quero experimentar essa vida ao máximo. No final, tudo vai acabar bem, de uma forma ou de outra. Esse sempre foi o mantra da minha vida. Agradabilidade ou amabilidade. Ele tem uma pontuação muito alta em confiança, A1 igual a 29. Na faceta franqueza, tem uma pontuação muito baixa. Sua mente pode funcionar bem em padrões de pensamentos não lineares. Conscienciosidade, é bem interessante essa parte, que ele fala o seguinte, pontua dentro da média da conscienciosidade, mas há 2 facetas que ele pontua muito baixo, C2 e C6. Aí ele fala aqui, ó, Larry Williams, o grande criador dos indicadores técnicos, que opera através de sistemas muito poderosos, não é necessariamente um trader sistemático. O que eles vão falar? Olha só. Mesmo com ferramentas, né, com softwares, com indicadores, com sistemas, ele prefere fazer uma análise e tomar a sua própria decisão. O sistema, o software, os indicadores, eles ajudam, mas no final ele toma a sua decisão, não com base em um sistema isolado. É o que eu sempre falo aqui. Não é porque eu passo uma estratégia que você tem que entrar e sair em todas as operações. Eu passei uma estratégia do Larry Williams mesmo aqui no canal. Está no livro dele, inclusive. Mas aqui ele está falando basicamente isso. Eu não vou entrar e sair de uma operação só porque o meu indicador está apontando. Eu uso como apoio a minha tomada de decisão. Eu tenho os indicadores, eu tenho o sistema, eu tenho entrada e saída bem definida, mas eu posso avaliar e tomar uma decisão de acordo com aquilo. Então é uma coisa óbvia. Se uma pessoa não tem discernimento para algo tão básico, vai ser praticamente impossível fazer dinheiro aqui no mercado. Então é essa ideia que ele passa aqui no final, que muitas vezes, quando ele tenta usar só o sistema, né, ele geralmente não consegue ganhar dinheiro, embora alguns dos seus alunos, que têm uma pontuação mais alta em C, que é a conscienciosidade, sejam mais lucrativos fazendo exatamente isso, né, usando sistemas. Aqui no caso o sistema dele, né, o sistema do Larry Williams. O que é o sistema? São as entradas e saídas bem definidas. Mas aqui ele está se referindo para operar manualmente mesmo. Larry comenta, vejo o trading como uma arte que requer certas ferramentas. Tenho essas ferramentas que uso nas minhas operações. Ferramentas que me dizem quando e onde entrar numa operação ou quando e onde sair de uma operação. Nunca sinto que uma operação será vencedora sem fazer uma análise. Até tinha marcado aqui, né, que ele não é um trader estritamente sistemático. Então ele caminha aí nas 2 vertentes, fazendo análise e tendo estratégias com entradas e saídas bem definidas. Aqui o Jason comenta
Larry Williams identifica padrões muito melhor do que a maioria de nós. O Larry Williams finaliza aqui, né? O maior valor do teste de personalidade é ajudar a criar o seu estilo de trade, aquele que melhor se adapta aos seus temperamentos e que te ajuda a ter uma compreensão melhor de como lidar com o risco. Então é basicamente isso. Aqui a gente passou pela avaliação do Larry Williams no seu teste de personalidade. Tem outros traders também avaliados aqui. Você pode dar uma lida depois. Ó, a Linda. Cadê a Linda? Aqui, ó, 25. Tem aqui o teste da Linda também. Beleza? E outros traders aqui também, ó. Tá vendo? Fechou, pessoal? Espero que tenha gostado da aula. Vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Grande abraço.